Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 2 de julho, sexta-feira. Primeira sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O evangelista nos diz que naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. O olhar de Jesus é um olhar cheio de bondade e de misericórdia. Mateus era considerado um pecador público por ser cobrador de impostos. Ele era muito mal visto pela corrupção, pela injustiça, pela violência que usava para arrancar os impostos dos pobres, dos trabalhadores, do povo simples de Israel. Mas Jesus, quando olha, o olhar de Jesus não olha para o passado de Mateus, para a sua vida vazia, cheia de pecados, mas ele olha o futuro. Jesus vê a capacidade que Mateus tem de mudar. Jesus vê a capacidade que Mateus tem de amar, de servir e de se tornar um grande apóstolo. Assim também é o olhar que Jesus dirige para você, para mim. Jesus não está mais preocupado com o nosso passado, mas ele vê que somos capazes de mudança de vida, de amadurecimento, de vivermos cada vez mais na graça de Deus. E Jesus disse: segue-me. Esse é o convite que Jesus dirige a todos os apóstolos: segue-me. Jesus não faz muitas exigências, não dá muitas orientações, somente diz: segue-me. Ao longo do caminho, os discípulos irão conhecer de perto quem é Jesus, qual é o seu ensinamento, quais suas exigências. Assim também nós. Não devemos nos perguntar muito, mas é vivendo o discipulado, caminhando com Jesus na igreja, na Eucaristia, que nós vamos realmente entender quem é Jesus, o que ele espera de nós, qual o seu milagre de amor, qual o que ele espera de nós. E então, imediatamente, Mateus se levantou e seguia Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Lá estavam reunidos, os discípulos do Cristo para essa ceia que representa a Eucaristia, que representa a igreja, que é casa da misericórdia, casa do pão, casa da acolhida da palavra generosa de Deus. E lá estão os pecadores, estão os discípulos e está Jesus. Alguns fariseus viram isso e começaram a criticar os discípulos e perguntar: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Os mestres da lei, os fariseus, tinham ódio no coração. Queriam um grupo seleto, queriam um grupo de pessoas consideradas puras, melhores do que os outros. Na cabeça, no pensamento dos fariseus, dos mestres da lei, não havia espaço para os diferentes, não havia espaço para os pobres, para os pecadores. Mas Jesus percebeu a maldade no coração deles e, ao ouvir, perguntou a um deles: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas somente os doentes. Por isso Jesus declara: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Qual é o remédio que nós, os doentes no pecado, precisamos? A misericórdia de Deus. Qual é o remédio que a igreja precisa? Que nós cristãos precisamos? Do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão por cada um de nós. Por isso Jesus declara: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Jesus quer a misericórdia não só para nós, mas para todos. E ao mesmo tempo,
que devemos sonhar e buscar a misericórdia, devemos ser misericordiosos uns com os outros. Do mesmo modo como fomos perdoados por Deus, devemos também perdoar uns aos outros. E Jesus termina dizendo: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Todos nós somos chamados por Deus para vivermos na justiça, da bondade e na misericórdia. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, seu dia. Que o Sagrado Coração de Jesus nos dê um coração semelhante ao seu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.